Articulação Regional Metropolitana, Experiência de Diadema, Empório Solidário, em Várzea Paulista e Projeto Idoso Legal de Porto Ferreira. Estas são algumas experiências de sucesso em administrações petistas que foram apresentadas no primeiro seminário de projetos bem-sucedidos em governo do PT, realizado na Assembleia Legislativa nos dias 14 e 15 de março de 2012. A questão do planejamento urbano, eu acho que no modo petista de governar, eu acho que é uma questão central, porque os municípios têm a tarefa, pela Constituição, de trabalhar o uso e ocupação do solo, né? E a divisão, a ocupação do território, ela é fundamental para garantir a justiça social, né? Para a gente ter a função social da propriedade, a função social da cidade, é muito importante a maneira como se dá o planejamento. E o PT tem a tradição de planejar com participação popular. Então, eu acho que a maneira, desde o primeiro modo petista de governar, e governar Diadema, né, que foi a primeira cidade governada pelo PT, a gente tem uma responsabilidade enorme, né, porque em Diadema a gente teve as primeiras experiências de urbanização de favelas, da concessão de direito real de uso, que eu acho que foi um instrumento importante para garantir a posse daquelas ocupações de terra. Em fazer política urbana é criar, e hoje nós temos o Estatuto da Cidade, muitas cidades não utilizam os estatutos, então nós temos que criar a outorga onerosa, utilizar a outorga onerosa, que é aquele índice que a gente fala, ó, acima de quem construir mais que uma vez a área do terreno, vai pagar para a prefeitura para utilizar aquele índice, ou 1,5, vamos definir qual que é o índice, dependendo da cidade, né? E, hoje, toda cidade acima de 20 mil habitantes é obrigada a ter o plano diretor. Então, eu acho que a gente tem condições de ter essa questão equacionada. Então, eu acho que hoje a gente vive um outro momento. Eu acho que o governo Lula, com a criação do Ministério da Cidade, com o debate das conferências, eu acho que deu uma outra dinâmica, mas nós temos a nossa tarefa para cumprir, nós temos muitas coisas para fazer e temos possibilidade de inovar, independente de só cumprir a tabela da cartilha, né, de fazer o que o governo federal está nos orientando. Nós temos que fazer, mas a gente pode inovar enquanto política municipal. Eu acho que é muito importante. Eu quero cumprimentar vocês e dizer o seguinte, pessoal, reforçar as palavras do nosso companheiro Mário Reale, no sentido do que é o modo petista de governar. E a transformação que houve com isso ao longo da história do nosso partido. Quer dizer, no início do PT, nas primeiras prefeituras, Diadema, depois, quando ganhou Fortaleza, sabe, nos anos 80, o modo petista de governar era um conceito que tratava muito da questão de democratizar o acesso, fazer o orçamento participativo, né, inverter as prioridades. Então, o modo petista de governar desse século XXI, ele impõe para nós todos novos desafios. Para nós que já estamos governando e, no meu caso, que daqui a pouco estou saindo, para os que vão chegar, para o Mário que vai continuar, ele impõe novos desafios, porque a sociedade de hoje é outra, né? Muitas das experiências que nós fizemos nos anos 80 e nos anos 90 foram copiadas por outros partidos, por outras gestões, e sim, foram incorporadas à vida administrativa brasileira, de tal forma que elas não significam necessariamente uma novidade hoje. Orçamento participativo, por exemplo, é uma coisa que, apesar de ser uma criação nossa, já existe em outras cidades que não são governadas pelo PT, não é? Urbanização de favelas também, já tem muita gente que faz. CEL já tem muita gente que faz. Então, o problema hoje é encontrar essa nova... Eu acho que hoje nós temos que nos debruçar muito sobre a criação de políticas públicas, sobre essa nova concepção de como fazer as coisas com um olhar diferente. Sabe, como dialogar de uma forma diferente. No momento que você for fazer a urbanização de favela, como fazer para incluir mais gente, para trabalhar de maneira integrada as secretarias
da Prefeitura. Para nós fazermos de Carapicuíba uma das cidades do Brasil com menor índice de mortalidade infantil, o nosso modo petista de governar. Isso não foi empecilho para que a gente pudesse saltar, e está aqui, e quero parabenizar a nossa secretária da Educação, Aparecida Graça, que está aqui presente, de saltarmos de 980 vagas em creche, em 3 anos passarmos para 4.784 vagas. É no modo petista de governar. Se fôssemos pensar como as administrações passadas, baseadas somente na construção no recurso, jamais nós alcançaríamos esses índices. Foi aquilo que, ao longo de muitos anos, na construção desse partido, nós discutimos. A participação popular. São as parcerias com os movimentos sociais idôneos que podemos fazer, por exemplo, com a COUP do Brasil, que é uma entidade ligada à Igreja Católica, parceria para abrirmos 15 creches em Carapicuíba. Para se ter uma ideia, em 8 anos passados, na mão do PSDB, foi feita uma creche. Fazer parceria com empresários que queriam investir em Carapicuíba e cobrar a contrapartida. O que o município vai ganhar com isso? Nós queremos que se construa creche para nós. Foram essas coisas que nós aprendemos ao longo do tempo, que era possível, que era viável, para a gente dar resposta às questões sociais. As crianças de Carapicuíba deixaram de comer bolachinha e aquele suquinho e passaram a usufruir de uma das melhores merendas escolares que a Grande São Paulo tem. É sucrilho, é leite ninho, é leitinã, é carne embalada a vácuo, é uva sem caroço que nós servimos para nossas crianças. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Nós não estamos fazendo nada mais do que aquilo que, ao longo da nossa vida política, nos propusemos a fazer, que é levar boas condições, levar dignidade para essas pessoas. Mas a gente tem um modo petista de governar, por quê? Porque a política do governo Lula e da presidenta Dilma estão fazendo aquilo que o nosso querido Mário Reale falou, a questão dos nossos princípios. O governo está do lado do povo, e isso se reflete na redistribuição de renda que os programas sociais, não só o PAC, Minha Casa Minha Vida, estão fazendo. Então, isso nos traz, de um lado, uma facilidade nos municípios, mas, por outro, uma necessidade de insistir no embate. E aí, o nosso querido prefeito de Osasco falou da questão da nossa relação com o setor imobiliário e a nossa defesa dos excluídos. Então, isso que eu vou trazer para vocês, uma reflexão sobre a necessidade de pensar a metrópole, de pensar o planejamento, mas não esquecer das intervenções concretas através dos projetos urbanos. Então, quando se fala de contraposição entre planejamento e projetos urbanos, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de pensar a longo prazo, isso faz parte do nosso modo petista de governar, de garantir continuidade, de pensar a longo prazo e também de intervenções que mostrem a nossa diferença com o governo do Estado, porque tem diferença, sim, com o governo Fernando Henrique, tem diferença, sim, se a gente tivesse no governo do Estado, como disse aqui o nosso deputado. Mas, em síntese, eu acho que, dentro dessa questão metropolitana, o que a gente não pode esquecer, que está muito difícil da gente implementar, é a questão do artigo 182 da Constituição e dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que tem a ver com a nossa origem da reforma urbana, que desde os anos 60 foi constituída. E aí eu quero lembrar da minha militância atual pelos arquitetos. O Instituto de Arquitetos do Brasil, em 63, organizou um seminário que deu, em Petrópolis, no Hotel Quitandinha, né, Mário? Que deu origem à questão da reforma urbana, que resultou nas transformações da nossa Constituição em 88 e no Estatuto da Cidade, que é difícil de implantar, é difícil de aplicar aqueles instrumentos
que são necessários para a gente conseguir redistribuição e mostrar concretamente, não só ficar do lado dos excluídos e do povo trabalhador, mas ter instrumentos concretos para ter recursos e fazer redistribuição de renda.